entrevista ao semanário Já, quando foi interrogado, Paulo Soeiro não revelou, por exemplo, que a participação do Sargento Santos se resumiu a encobrir as verdadeiras pessoas que torturaram, mataram e decapitaram Carlos Rosa. A PJ considera que muitas das afirmações de Paulo Soeiro são contraditórias com outros elementos do processo e que, por isso, merecem ser devidamente confirmadas. Ainda assim, a Judiciária é da opinião que estes novos dados podem contribuir para um melhor esclarecimento do caso de Sacavém. Para isso, a Judiciária está mesmo disposta a repetir o interrogatório ao amigo de Carlos Rosa. Ainda neste comunicado, a polícia faz menção a certos elementos relatados por Paulo Soeiro, negócios de droga e um rapto de que terá sido alvo. São situações que a Judiciária garante serem já objeto de investigação pelos seus departamentos especializados. A autora da entrevista a Paulo Soeiro foi a jornalista Cândida Pinto, que está no Jornal da Noite para esclarecer as dúvidas que possam ter surgido depois das surpreendentes declarações de Paulo Soeiro feitas hoje no julgamento que está a tentar apurar quem foram os autores da morte e decapitação de Carlos Rosa. Cândida, boa noite. Boa noite. Paulo Soeiro diz que recebeu 30 contos para inventar uma história e desaparecer de seguida. Que comentário é que te merece isto? Bom, eu devo dizer que em toda a minha vida profissional jamais pedi a alguém que me contasse, fosse o que fosse, diferente da realidade. Eu não tenho por hábito e jamais me passaria pela cabeça pagar a uma pessoa para que me contasse uma história falsa. Eu não tenho por hábito atuar fora dos critérios deontológicos de um jornalista. E também é completamente impensável, creio eu, que eu tenha pago a uma testemunha para dar um depoimento falso num caso tão delicado como é o caso de Sacavém, ou que tenha dito essa testemunha para ela se afastar do processo. Acho que isto não tem qualquer tipo de fundamento, é completamente falso. Cândida, na altura Paulo Soeiro parecia-te uma testemunha com credibilidade? Eu creio que há que falar disso pelo seguinte. Num caso como o de Sacavém, toda a gente sabe que é extremamente difícil encontrar alguém com coragem para dizer, fosse o que fosse, que contrariasse as versões que circulavam por parte das forças da segurança, nomeadamente da GNR. Toda a gente sabe, todas as pessoas que visitaram o bairro nessa altura e que falaram com as pessoas que habitam naquela zona, que à boca fechada afirmavam-se uma série de coisas acerca dos soldados da GNR do posto de Sacavém. O Paulo Soeiro foi a primeira pessoa que assumiu dizer isso em público. E a única até agora. E a única até agora. Devo dizer também que, para além disso, o Paulo Soeiro foi a primeira pessoa a ser solicitada para ir identificar o cadáver do Carlos Rosa no Instituto de Medicina Legal. Foi também uma pessoa que foi entrevistada num programa da RTP antes destas entrevistas, fez as declarações que fez à SIC, fez as mesmas declarações ao semanário Já e no próprio dia 22 de agosto fez as mesmas declarações em direto no telejornal da RTP. Não percebo porque é que as nossas declarações são falsas e as outras são verdadeiras quando são todas idênticas. Devo dizer também que na entrevista que ele me deu, e foi uma longa entrevista, obviamente que, tal como a Polícia Judiciária admite, o Paulo Soeiro, por vezes, é uma pessoa cheia de contradições. O que passámos da entrevista que eu lhe fiz foi aquilo que eu pude, de certa forma, filtrar com outras informações que tinha e que adiantavam ou confirmavam outros factos que eu tinha em minha posse, mas que não tinha como os provar. Aquilo que se chama o cruzamento de fontes e de informação. Exatamente. Devo dizer, por exemplo, que a famosa história do rapto ou do sequestro sobre a qual, enfim, nós estaríamos também envolvidos, é tão impensável que nós nem sequer... Ele contou uma história a mim, tal como contou a outros jornalistas, mas nós nem sequer emitimos essas declarações dele, porque de facto nos pareceu que não tinha qualquer tipo de credibilidade, que era completamente falso. E depois há a referir de facto o que a Polícia Judiciária fez nesse curioso dia 22 de agosto, em que toda a gente ouviu as mesmas declarações do Paulo Soeiro, em que a própria Polícia Judiciária faz esse comunicado de que a peça falava, em que falava nas contradições de facto do Paulo Soeiro, mas que tinham surgido novos dados importantes para as investigações deste caso. Cândida, fazes alguma ideia do que é que terá levado esta testemunha a dizer o que disse nesta sessão de hoje do julgamento? Eu custa muito a acreditar que ele tenha dito tudo isto. Eu não sei se algumas das coisas... É pena, aliás, não termos a hipótese de gravar estas sessões do julgamento, que ele deu. O juiz não autorizou. Custa-me a acreditar que ele tenha dito uma coisa destas, que lhe tínhamos pago para ele inventar um depoimento.
Não sei que interesses poderão andar à volta disto. Acho estranhíssimo. É a primeira vez que isto me acontece e acho muito estranho. E só espero que, de facto, estas novas declarações não sirvam para desvirtuar o julgamento e alterar, de facto, a investigação sobre os factos que, de facto, ocorreram no posto da GNR de Sacavém, que acho que isso é que é o fundamental. Obrigado, Cândida Pinto, a jornalista que entrevistou Paulo Soeiro o ano passado, em agosto de 96. Desconhecendo o que terá levado Paulo Soeiro a difamar a SIC, na sessão de hoje do julgamento do caso de Sacavém, os serviços jurídicos da SIC estão a preparar uma queixa-crime contra Paulo Soeiro, que dará entrada em tribunal já na próxima semana.